Caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, como vão? Nós estamos voltando com as nossas aulas sobre a história das conjurações maçônicas, hoje, aula 11. Nessa aula nós vamos falar sobre se é possível ter havido uma conspiração, uma conjuração maçônica para o desencadeamento da Revolução Francesa. Esse tema é fulcral, essa aula aqui ela é basal para o restante do curso. Por quê? Porque ela responde exatamente sobre se toda essa nossa pretensão de estudar a questão do desenrolar da história moderna sob o viés da conspirologia maçônica, ela tem ou não fundamento. A gente vai aprofundar essa questão mais nas próximas aulas, quando falarmos especificamente da Revolução Francesa, mas hoje nós queremos problematizar essa questão, trazendo aqui as objeções à tese da conspiração. Existem algumas objeções, né? Várias objeções, aliás, e o porquê da pertinência de defender essa tese, se há realmente argumentos sólidos para defendê-la, fatos e etc. Ok? Então, pessoal, a gente vai dividir a aula de hoje em alguns pontos, que são os seguintes. O primeiro ponto é o que é uma conjura, o que é um complô, a definição de conjuração. Depois a gente vai desdobrar esse primeiro ponto na problematização da questão. Vou tentar trazer aqui algumas questões que são levantadas perante a hipótese de conjuração. Vamos tentar dar uma resposta a isso tudo, tá? A essas questões levantadas. E depois, na parte 2, nós vamos trazer aqui à baila objeções à tese da conspiração. Perfeito? Vamos tentar responder essas objeções. E na parte 3 nós vamos falar um pouco sobre a literatura conjuratória, que é importante para que nós possamos introduzir o assunto, introduzir o tema da conspiração no que tange basicamente a Revolução Francesa. E no final, parte 4, vamos trazer alguns argumentos a favor da tese da conjura. Perfeito? Então nós vamos começar partindo aqui da definição do que é, né, uma conjuração, um complô, tanto faz, né, uma conspiração, enfim. Então nós temos a seguinte definição, a definição nossa. Tá? Uma conjuração, uma conspiração é o desencadeamento de um fato político por uma minoria organizada ou por pouquíssimos agentes organizados para tirar de um dado contexto um determinado resultado, que aí podem ser os mais variados possíveis. Perfeito? Então, para entendermos, uma conspiração, uma conjuração, ela tem de ter a participação de um grupo bem pequeno de pessoas. Tá? Grupo este que seja capaz, com suas ações, de desencadear um efeito político, né, que venha desestabilizar um determinado sistema, derrubá-lo, ou conseguir um determinado resultado que seja do interesse desse grupo. Tá? Geralmente, essas ações elas se dão utilizando até mesmo os mecanismos existentes dentro do sistema que se quer derrubar ou que se quer desestabilizar. Né? Em geral, essas pessoas estão bem localizadas dentro do sistema, ou seja, bem situadas dentro do sistema para conseguir tirar os resultados que eles querem. Perfeito? A problematização dessa questão da conjuração, da conspiração, como uma possibilidade para explicar a história política, é a seguinte: será que é possível desencadear uma revolução? Será que era possível desencadear uma revolução na França, envolvendo muitos atores sociais e políticos, com objetivos às vezes opostos a partir de uma conjura? Então, uma questão muito interessante, porque a pergunta é: a Revolução Francesa ela teve uma miríade de participantes, de atores, e nós sabemos disso. Mas depois,
vamos destrinchar isso melhor. Mas enfim, o conhecimento escolar que a maioria das pessoas tem é de que, olha, na Revolução participaram diversos partidos, personagens, etc. E que tinham, muitas das vezes, ideias, propostas, objetivos diferentes. Como é que você conseguiria levar a cabo um processo revolucionário que obtivesse o resultado X com tanta gente diferente atuando, muitas das vezes de forma até anárquica, sem uma articulação? Como é que os conspiradores conseguiriam prever, né, os passos dessas pessoas para retirar daí um determinado resultado? Uma pergunta muito interessante. E uma outra questão também, né, é como extrair um resultado X ou Y de uma miríade de fatos anárquicos e alguns deles incontroláveis, muito comuns durante as revoluções. Né? Então a gente sabe que em todo processo revolucionário, que tem 3 características gerais, ou seja, são processos radicais, ou seja, eles buscam a derrubada de uma estrutura, de um sistema, né, e a construção de um sistema do zero, né, um novo sistema, uma nova estrutura. Então, toda revolução ela é radical, ela derruba os alicerces, ela não faz mudanças pontuais, faz mudanças radicais. Um outro aspecto é a velocidade, são geralmente mudanças muito rápidas, né? E o terceiro aspecto é que são mudanças violentas, né? Porque para você conseguir derrubar até os alicerces e com rapidez você precisa de violência, né? Para vencer a resistência dos grupos que têm o interesse de manter aquela estrutura de pé. Então, como é que no meio de uma mudança radical, rápida e violenta, você consegue, né, controlar resultados? Ao que tudo indica, né, como essas duas questões levantam, não é muito fácil, não parece ser muito fácil. E de fato não é muito fácil. Então, assim, como é que a gente pode responder a essas questões? Bom, temos aqui um caminho, né, para responder isso, que são 2 caminhos basicamente. Tá? O primeiro é o seguinte: as revoluções elas dependem de massas nas ruas. Né? Toda revolução é feita com um grande número de pessoas nas ruas, tentando desestabilizar o poder estabelecido. As crises levantam as massas, mas não organizam essas massas. Tá? Então, uma coisa também tem que ficar claro é que toda revolução ela é antecedida por uma crise. Tá? Essa crise, alguns poderiam perguntar, ela é provocada ou não pelos conjuradores, pelos conspiradores? Aí depois a gente vai responder mais à frente. Então as crises levantam massas, mas não organizam. São minorias unidas e com uma ideologia comum que conseguem dirigir a massa amorfa. Então a massa em geral ela não tem uma forma definida. Né? Quando ela vai para as ruas se rebelar contra uma determinada crise, ela não tem assim um plano claro de ação, né? Não tem uma ideia clara de onde quer chegar e de como chegar. Tá? Então as revoluções elas vão sempre demandar uma crise, né? Uma revolta social, ainda que vaga, como estopim inicial, porém a crise e a revolta, que são em parte produto de uma preparação revolucionária, né? E em parte fruto de fatos acidentais, melhor dizendo, tá? Não planejados, elas em si não bastam para levar adiante uma revolução. Tá? E aí a segunda resposta que a gente tem, né, para isso é o seguinte: as revoluções elas dependem de uma estruturação prévia. Como assim estruturação prévia? Vamos lá. Elas dependem de um plano do que será o futuro quadro de poder que ocupará o lugar do status quo atual. Tá? No clima de caos gerado por toda a revolução, aquele que tiver uma capacidade mínima de oferecer um esquema de uma nova ordem ocupará naturalmente o poder. Quer dizer, uma lei básica da história é que
o vazio de poder é sempre preenchido por alguém, né? E esse alguém que vai preencher esse vazio é alguém que tem um plano, que tem um esquema, uma estrutura já para oferecer no lugar daquela, né? Então, assim, a gente deve lembrar o seguinte, que essa crise que vai desencadear, por exemplo, a Revolução Francesa, ela é resultante de uma série de fatores, mas um dos fatores fulcrais da crise era a crítica. O historiador Reinhard Koselleck fala justamente sobre isso num livro dele, né, chamado Crítica e Crise, tá? Onde ele aponta, né, a crítica iluminista ao poder régio como uma das bases, né, como um motor para essa crise. Né? Qual era a base dessa crítica? Era de que o poder absolutista encarnava a opressão, a tirania, e que a sociedade civil organizada tinha que se rebelar contra isso e criar uma nova ordem, onde os direitos humanos tivessem lugar, né? Os direitos naturais tivessem lugar. Tá? E aí ele chama atenção para a ideia de reino da consciência. Né? O que é isso? Né? É a ideia de que o Estado tinha de ser pautado por aqueles pressupostos racionalistas e iluministas que, segundo os filósofos da época, eram uma expressão do progresso da humanidade, do progresso intelectual da humanidade, né? Do progresso da consciência humana. Então, o poder absolutista é apresentado como um atraso em face ao progresso da consciência humana. Daí o apelo à ideia do reino da consciência. Vamos criar na Terra, né, um Estado que seja o espelho desse reino da consciência que alcançamos com o desenvolvimento do pensamento filosófico iluminista. Perfeito? Então, evidentemente que em toda revolução existem fatos incontroláveis, acidentais, mas se você tem uma estruturação, se você tem um esquema, se você tem um plano, se você tem uma ideologia bem sistematizada e bem montada, para colocar no lugar daquele poder que está saindo de cena, é claro que você tem a maior chance de ocupar o lugar do poder que acabou de ser derrubado. Perfeito? Uma coisa também a notar é que há uma dialética presente em toda a revolução, tá? Essencialmente ligada ao desencadeamento do caos. Quer dizer, o próprio caos revolucionário é fruto dessa dialética, do embate entre diversos partidos. Tá? Então, assim, grupos secretos que articulam planos nas sombras e depois aparecem com esses esquemas de nova ordem nos respectivos grupos externos, né, exotéricos, onde eles participam, onde eles atuam, vão dando a impressão, né, ao público, a opinião pública, que é uma coisa também que vai ser criada pela Revolução Francesa, né, através dos jornais, das publicações, etc., que eram manietadas, em boa parte, por esses grupos secretistas maçônicos, né, eles vão dando a impressão de unanimidade e razoabilidade àquelas ideias de uma nova ordem, de uma nova estrutura que vão sendo apresentadas por diversos atores, né, que na verdade vão parecer independentes para o público em geral, mas que são vinculados desde o plano secreto e maçônico. Tá? Isso é uma tática frequente nas revoluções. Né? Uma coisa é maquinada nas sombras e depois ela vem para a luz do dia, dando a impressão de que é algo espontâneo, é uma ideia que está surgindo na cabeça de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que isso é o curso espontâneo do progresso da humanidade, né? É algo que apareceu porque as pessoas estão se esclarecendo, se ilustrando, e aí veio a ideia de fazer isso, fazer aquilo, enfim. Então aí a gente consegue explicar, mais ou menos, né, como é que as revoluções elas podem ser frutos, né, de uma conjura, ao mesmo tempo que elas desencadeiam fatos, muitas das vezes, incontroláveis. Então, assim, a anarquia dos fatos, né, nem sempre, ou quase nunca, melhor dizendo, impede a consecução desses planos, né, dessas conjuras, desses complôs, né, embora, muitas das vezes, limitem a aplicabilidade disso tudo que foi planejado. Nem tudo que é planejado eles conseguem colocar em prática. Né? Então, quando não conseguem, colocam apenas metade ou alguma coisa que é possível colocar. O importante nisso tudo é destacar o seguinte, que
As revoluções, elas são desencadeadas justamente para gerar um momento novo na história, né? Um momento em que transformações vão acontecer no longo prazo, né? A ideia não é você fazer toda a transformação no curto prazo, né? Faz-se o que é possível. Quando não é possível mais fazer aquilo ali, você dá uma recuada para que no futuro você acelere novamente o processo. Perfeito? Então nós aqui terminamos a primeira parte sobre o conceito de conjuração e se é possível, no meio de fatos acidentais, anárquicos, não planejados, obter um resultado planejado. Perfeito? Eu peço a vocês que acompanham aqui o curso, sempre digo isso, que mandem perguntas, mandem questões, caso elas apareçam, né, em virtude da nossa exposição. Muito importante essa troca para que eu possa dar a vocês um retorno, né, em relação às dúvidas. A gente pode até, quem sabe, tirar uma aula apenas para responder dúvidas e objeções e incompreensões a respeito daquilo que a gente expôs aqui. Perfeito? Então vamos aqui para a segunda parte, objeções à tese da conspiração. Pois bem, as objeções à tese da conspiração eu retirei basicamente aqui desse livro, né, que é o livro da Alice Guerard, Revolução Francesa, que é um resumo das principais correntes de pensamento, de análise histórica sobre a Revolução. O que foi a Revolução, por que ela aconteceu, etc. Seu significado histórico, etc. Então, aqui, a Alice Guerard, ela lista 4 objeções gerais à tese da conspiração. A primeira objeção é um enredo romanesco e simplório. Né, parte de uma crença popular em maquinações feitas no segredo e etc. Então, por ser um enredo simplório, um enredo que tem como base crenças populares, né, opiniões populares, ela não tem uma validade científica, não deve ser levada a sério por historiadores profissionais. A outra objeção é de que a tese da conspiração apela para a noção de causa única, uma única causa explicando a Revolução Francesa, quando na verdade a história, do ponto de vista científico, ela sempre busca uma visão pluricausal. Tá? A terceira objeção é que essa tese ela serve para fornecer um bode expiatório. O maçonismo, os jacobinos, então eles seriam os culpados pelo que aconteceu à França, e isso era uma forma de exorcizar, né, qualquer tipo de culpa, né, por parte, seja da igreja, seja da monarquia, seja do povo francês, né, seja do rei, em relação ao que aconteceu. É uma maneira de você salvar a pele das instituições francesas pré-revolucionárias que foram objeto da crítica e da explosão revolucionária. A quarta objeção diz respeito ao seguinte: essa tese ela tem cunho ideológico, ou seja, ela parte de pessoas que têm uma posição antirrevolucionária, né? Então, elas já partem de uma posição ideológica dada, prévia, e elas tentam montar um enredo que deslegitime a ideia de revolução, chamando a atenção para o fato de que, olha, a revolução não foi feita pelo povo, mas sim por um grupinho de maçons que articulou nas sombras e deu a impressão para todo mundo de que era o povo que estava fazendo aquilo, mas, na verdade, quem estava a realizar a revolução era um pequeno grupo interessado em tirar dali o máximo de vantagens para si. E a quinta objeção é a ideia de longa preparação. Então, na tese da conjuração, está subentendido que a revolução ela foi preparada durante décadas. Né? Então, segundo Alice Guerard e outros historiadores, essa noção não teria embasamento na história científica porque seria a recusa, a repulsa, a espontaneidade da história, ou seja, a reconhecer que certos fatos na história que são absolutamente incontroláveis, espontâneos, que acontecem, simplesmente acontecem. Né? Então a gente vai fazer aqui algumas objeções
a essas, ou melhor dizendo, algumas objeções não, algumas contra-argumentações a essas objeções, que a gente mostra aí que, na verdade, né, a tese da conspiração, ela se trata de uma tese absolutamente válida por uma série de motivos, né? Então vamos lá. Primeira contra-argumentação, né, referente aí à objeção A. A tese da conspiração é um enredo romanesco e simplório. É falsa essa alegação. Por quê? Porque a tese conjuratória ela é mais complexa que a tradicional, né? Que a tradicional. Pelo seguinte, né? Trata-se de uma conjura, trata-se de unir conjura, desculpem. Trata-se de unir conjura e os fatos incontroláveis da política. Ou seja, na tese espontaneísta, né? As coisas aconteceram porque aconteceram, né? Enfim, aconteceu, né? Sem nenhuma preparação. Na tese conjuratória, não, né? As coisas foram preparadas. Porém, nós vimos aqui no início, né, a problematicidade dessa tese, ou seja, você precisa unir a questão da conjura com uma série de fatos que são incontroláveis da política. Quer dizer, como é que você faz com que aquele mecanismo, aquela estrutura que foi montada nas sombras, opere no meio de fatos, muitas das vezes anárquicos, né? No meio de uma multiplicidade de fatos, multiplicidade de atores. Então, ela cria mais dificuldades teóricas do que a tese da força das coisas. Então, existe uma tese, que é essa tese espontaneista, né, da força das coisas, ou seja, a revolução aconteceu porque aconteceu, né? Ela é expressa por revolucionários do naipe de Condorcet, né, Saint-Just, quer dizer, já estava posta ali desde o início da revolução, né? É a tese do processo fatal da humanidade, né, do progresso fatal da humanidade, ou seja, a humanidade vai progredir em algum momento, vai fazer uma revolução e vai acontecer, porque é da natureza das coisas que isso aconteça, né? Então você despersonaliza completamente os fatos históricos, né? Não existem agentes da revolução, ela aconteceu pela força das coisas, pela força mesmo da história, que está caminhando inevitavelmente na direção do progresso, né? Quer dizer, é uma não distinção entre progresso, que é melhoria, de desenvolvimento, que é simplesmente desdobramento. Quer dizer, aí você vê que também já tem nessa visão, nessa objeção, né, um preconceito ideológico. Quer dizer, olha, a revolução foi um progresso, tá? A revolução foi uma melhoria, não simplesmente um desdobramento histórico, foi uma melhoria da história humana. Quer dizer, o homem chegou a um patamar mais elevado, né, de direitos, de liberdades, etc. Partindo do pressuposto de que a revolução realmente trouxe liberdade e não licenciosidade. Depois a gente vai discutir isso melhor, tá? Então a tese A, a objeção A, melhor dizendo, contra a tese da conjura, é absolutamente sem pé nem cabeça, porque a tese da conjura cria mais dificuldades teóricas e para construí-la, para encaixá-la, você precisa de mais elementos explicativos, né? Isso dá muito mais trabalho, portanto, a ideia de um enredo simplório não se justifica de forma alguma, né? Bom, a objeção B, né, fala de, vamos lá, causa única. Bom, isso é falso, né? Se você pega um dos livros mais importantes aí da historiografia da conjura, que é do Padre Barruel, você vai perceber, né, que ele fala de tríplice conspiração, ou seja, de várias linhas causais atuando dentro do quadro conjurológico da Revolução Francesa, tá? A gente depois, nas próximas aulas, vai explicitar melhor isso aí, perfeito? Então essa alegação também é falsa, tá? E nenhum conspirologista decente, como por exemplo o Padre Barruel, desconsidera o contexto, desconsidera, né, um conjunto de fatos que também
proporcionou a possibilidade de que essa conjura fosse adiante. Né? Nenhuma conjura, nenhuma conspiração pode acontecer sem um contexto que a favoreça. Perfeito? A terceira objeção do bode expiatório, né? Ela está ligada muito, né, a uma visão historiográfica atual que é de recusar culpabilidade. Né? A ideia de que o historiador tem que ter uma isenção moral. Tá? A isenção moral do historiador progressista. Né? Que, ao mesmo tempo, não tem isenção moral nenhuma com relação ao clero e à nobreza. Por exemplo, quando o historiador progressista ele vai falar da Revolução Francesa, ele culpabiliza o clero e a nobreza pelo Estado da França, né, lá em 1789, e diz, olha, a Revolução aconteceu por causa do absolutismo do rei, por causa dos privilégios da nobreza, né, do egoísmo do clero, enfim. Quer dizer, o historiador contra-revolucionário não pode procurar bodes expiatórios, mas o historiador revolucionário progressista pode, né, pode jogar toda a culpa do quadro vivido pela França, né, na igreja e na nobreza e no rei. Né. A objeção de cunho ideológico, né, é uma objeção ridícula, porque a visão pró-revolução não é também uma tomada de posição política, né, se por ideológico se entende tomada de posição política? Bom, também é. Né, a ideia de força das coisas aconteceu porque era o progresso da humanidade que estava já vindo à tona com o progresso das luzes, etc. Ora, é uma tomada de posição política também. Quer dizer, as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Era o progresso fatal da humanidade. Não tinha como escapar. Tá? E a letra E, né, a quinta objeção, é longa preparação. A ideia de que a Revolução aconteceu por causa de uma longa preparação, que isso não se sustenta. Na verdade, isso significaria uma repulsa à espontaneidade da história. Né? Essa objeção é ridícula, porque ela consiste em ver a história, né, no quadro de um curso inconsciente. Né? Ou seja, os homens não fazem história, é a história que faz os homens. Né? Não há agentes históricos, mas só pacientes da história. Isso é ridículo. Quer dizer, é claro que há atores que sofrem o efeito da história e há aqueles que fazem a história. Então, assim, a partir do pressuposto de que a coisa foi absolutamente espontânea, sem nenhum planejamento, né, nenhuma ideia prévia, anterior, né, é um apelo a uma visão, aí sim, simplória, ingênua, né, dos fatos. Né. Quer dizer, aí a própria objeção que eles fazem à tese da conspiração se volta contra eles. Perfeito, pessoal? Então, eu acho que consegui aqui trazer para vocês algumas objeções às objeções, né? Contra-argumentações às objeções. E agora a gente vai passar para a literatura conjuratória, né? Que é uma das provas de que havia algum complô, alguma conjuração acontecendo à época, né? Coisa que acabou despertando o interesse de muita gente e que acabou aparecendo também na literatura da época, literatura contra-revolucionária, literatura que tentava trazer, né, uma visão inicial do que estava acontecendo realmente na França, dada a grandeza da Revolução Francesa. Tá? Então vamos lá, ponto 3, literatura conjuratória. O primeiro ponto aqui, anotar, é que ela é imediata ao início da Revolução. Quer dizer, ela não acontece depois que a Revolução tem o seu resultado. Né? Ela é imediata ao início da Revolução e ela já antecipa alguns resultados da Revolução antes dela acabar, né? Antes dela chegar ali ao final, em 1799. Como nós sabemos, a Revolução começou em 1789 e vai terminar em 1799, no caso, a Revolução Francesa. Tá? Então, o primeiro livro é A Conspiração Desmascarada, do Conde Ferrand, editado em Turim, 1790, quer dizer, logo no primeiro ano da Revolução. A Revolução começa em 17 de julho de 1789 e já em 1790 tem um livro falando sobre essa conjura. Tá? Um outro livro também, 1791, 2 anos depois do início da Revolução, é a obra do padre Lefranc, O Segredo da Revolução. Também fala dessa conjura. Perfeito? Já em 1797, 2 anos antes do fim da Revolução, surge o livro do padre Barruel,
tá? Que é o livro Memória para Servir a História do Jacobinismo. É a principal fonte da historiografia da conjura, da conspiração maçônica dentro da Revolução Francesa. Tá? Esse livro foi elogiado pelo Edmund de Burke, um historiador e filósofo político, que escreveu inclusive uma obra fantástica chamada Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é uma das primeiras análises da Revolução sob um viés de pensamento conservador britânico. Tá? Nós podemos depois até também falar sobre essa obra, já que é uma obra fulcral para entender o processo revolucionário. E em 1790, a revista Eudemonia da Alemanha, né, a partir de 1790, já começava a trazer também artigos e textos sobre esse caráter conjurológico da Revolução Francesa. Perfeito? Então, nós vemos aí que a literatura que tratava desse assunto ali do momento da efervescência revolucionária, muita dessa literatura já adiantando o resultado da Revolução, ainda no início da Revolução. Perfeito? Nós vamos agora para o ponto 4, que são argumentos a favor da tese da conjura. Na próxima aula nós vamos trazer fatos que confirmam essa conjura, de que essa estruturação da Revolução estava sendo feita anos antes dela eclodir, e hoje a gente vai ficar só nos argumentos. Na próxima aula entramos nos fatos. Perfeito? Então, o primeiro argumento, eu listei 3 argumentos centrais aqui, a favor da tese da conjura, é o seguinte: só seria possível uma revolução contra um poder monárquico absolutista que censurava novas ideias, como as ideias iluministas, se ela fosse estruturada no subterrâneo e no segredo. Quer dizer, é impossível levar a cabo o espalhamento, né, dessas ideias iluministas na sociedade francesa sem algum nível de secretismo. Né? Então, inevitavelmente, é necessário pensar assim, em algum nível de secretismo, em algum nível de conjura para explicar a Revolução Francesa. Tá? Segundo argumento, a articulação entre baixo iluminismo e alto iluminismo, que é a tese do Robert Darnton, um historiador que de conjurologista não tem nada, né, expõe organização e método só possível se houvesse uma longa preparação no silêncio. Veja, o que o Darnton fala? Ele diz o seguinte, que as ideias iluministas elas eram espalhadas de 2 formas. Na alta sociedade, entre a nobreza e a burguesia, nos salões, e entre as classes mais baixas, nos cafés parisienses. Então, na alta sociedade, o iluminismo era espalhado via publicações de autores como Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, John Locke. E nos clubes, nos salões, essas publicações eram espalhadas, né, de forma discreta, né, um ia passando o conhecimento para o outro, tá? De maneira que você tinha um alto iluminismo e um baixo iluminismo que se fazia através da divulgação de panfletos contra o rei, contra a nobreza e contra o clero. Eram panfletos escritos numa linguagem popular, distribuídos nos cafés, entre as classes baixas, entre os sans-culottes, os trabalhadores de Paris. Né? Uma linguagem acessível à população, que não apelava para a alta filosofia. Quer dizer, tentava trocar em miúdos aquelas ideias filosóficas de Rousseau, Locke, Voltaire, tá? De maneira que o povo pudesse assimilar uma cultura cada vez mais crítica ao poder estabelecido. Tá? Então isso mostra uma articulação, um plano. Né? Você tem a ação de intelectuais, né, na alta esfera da sociedade, né, e uma ação de propagandistas, né, de jornalistas, de, vamos dizer assim, indivíduos que podem ser assemelhados a soldados, né, a soldadesca iluminista, que levava essas ideias de forma simplória para a população, preparando, portanto, o caminho para a crise, né? Ou seja, a crítica que prepara o caminho para a crise, como fala o Koselleck. Tá? E nós temos aí também a tese do Reinhard Koselleck, né? A crítica iluminista, o terceiro argumento, a crítica iluminista que gera crise ao criar uma nova consciência moral, né? A necessidade de um Estado racional, baseado nos direitos naturais, avesso ao Estado absolutista, que era um arranjo de poder baseado na violência, na repressão. Né? O Estado Leviatã do Thomas Hobbes, né? Aquela ideia do rei como um sujeito que
controlava o povo com mão de ferro e cujo pacto entre rei e povo era irrevogável, né? Então, o Koselleck vai dizer que essa nova consciência, essa crítica iluminista, ela nasce dentro da maçonaria, tá? E ela é também propagada via maçonaria e via tentáculos da maçonaria na esfera externa da sociedade. Tá? E a maçonaria vai ser justamente o lugar do quê? Da superação dos partidos religiosos e políticos, que produziam a necessidade de uma violência estatal e régia para garantir a paz social. Né? O que era o absolutismo? Aí nós temos que entender, voltar um pouco atrás na história para entender o que era o absolutismo que tinha na França. O absolutismo era justamente um arranjo político que nasceu de uma época de caos, onde você tinha guerras civis provocadas por disputas entre protestantes e católicos na Europa, né? Crise feudal, revoltas camponesas, peste negra, né? A ameaça turco-otomana sobre a Europa. Então, ou seja, um clima de medo, um clima de caos que exigia um poder forte. Tá? Então, qual era a ideia por trás da organização da maçonaria e também da própria Revolução Francesa? Ou seja, superar essa era de divisão em partidos religiosos, partidos políticos, e unir as pessoas em torno de uma ideia comum de direito natural, de direitos do homem, do cidadão, né, igualdades e liberdades, a fim de criar um reino da consciência, ou seja, um Estado baseado nessa visão filosófica, né, onde o homem ocuparia o centro, né, e não mais Deus, não mais questões de ordem religiosa, né, que acabavam se desdobrando também em questões políticas. Perfeito? Então a maçonaria é o lugar perfeito para levar a cabo isto. Tá? Essa visão, né, de uma nova consciência, ela estava muito ligada à ideia de tolerância religiosa, liberdade, igualdade, né, que serão os ideais basilares da Revolução Francesa. Tá? Então, ao meu ver, esses três argumentos, né, quer dizer, a impossibilidade de uma revolução ser levada a cabo sem uma crítica ao poder monárquico, e essa crítica só poder ser feita dentro de um espaço secreto ou discreto, qual seja a maçonaria, né? E também a questão da articulação entre propaganda iluminista na alta sociedade e propaganda iluminista na baixa sociedade, uma feita pelo generalato intelectual, outra feita pela soldadesca de propagandistas, né? Mostra aí que houve sim um complô, uma conjura, levando-nos a concluir que a tese da conspiração, a tese da conjuração é absolutamente válida e que deve ser sim considerada do ponto de vista científico, acadêmico, historiográfico. Perfeito, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos entrar em Revolução Francesa, propriamente dita, mostrando aí como é que fatos anteriores a ela prepararam o caminho para que ela eclodisse em 1789. Perfeito? Um abraço, até a próxima. Viva Cristo Rei!